bem-vindo em nome de Jesus. De outras denominações evangélicas, de outra igreja evangélica que não é Assembleia de Deus, nós temos alguém? Esse que não. Pessoas que ainda não são evangélicas, temos aqui nesta noite alguém que ainda não é crente, mas está aqui participando. Tem ali do lado dos irmãos, estou vendo alguém. Vamos receber com bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero apresentar os pontos, o Reginaldo, ali a Vila Odete, todos os irmãos da Vila Odete, fica de pé. Aí, Deus abençoa, podemos assentar. Lá do Alto Refúgio, o Valdetino, todos os irmãos lá do Alto Refúgio também, coloque de pé, juntamente com o pastor Valdetino. Aí, Deus abençoe. Ali do Conjunto Fraternidade, pastoral seu, aconteceu um falecimento de uma tia dele ou da irmã, parece que é dele mesmo. E então, por essa razão, ele não pôde estar aqui. Mas todos os irmãos ali do Conjunto Fraternidade, fiquem de pé. Aí, Deus abençoe. Lá do setor Morada Nova, Antônio Tereza, todos os irmãos lá do setor Morada Nova, fiquem de pé. Graças a Deus, Deus abençoe. Lá do setor comercial, Monginoí, todos os irmãos lá do setor comercial, fiquem de pé. Deus abençoe. Lá do Parque Alvorada, Mão Wagner e todos os demais irmãos lá do Parque Alvorada, fiquem de pé. Aí, graças a Deus, Deus abençoe. E lá do setor Veredas, Mão Vardim, todos os irmãos que vieram também lá do setor Veredas, fiquem de pé. Graças a Deus, Deus abençoe. Vamos receber a todos com bem-vindo. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, hoje mais uma vez, Deus tem nos proporcionado esse privilégio, nós estarmos aqui mais essa terça-feira para estarmos aqui aprendendo da palavra de Deus. Ontem à noite, eu sabia que eu tinha aqui em Goiânia hoje e eu não havia pedido ninguém para estar ministrando aqui uma palavra. Então eu fiquei até mais tarde ali procurando ler, procurando buscar de Deus uma palavra, e na hora que eu deitei assim bem tarde, mas eu tinha em mente assim alguma coisa. Quando foi de madrugada, eu levantei para estar orando um pouco, e durante o momento que eu estava orando, Deus colocou no meu coração uma palavra, totalmente não foi nada do que eu pensei ontem à noite, mas eu ainda creio que Deus nos dirige. E depois eu fui para Goiânia, cheguei agora à tarde, eu e o pastor Gersoel, e quando eu cheguei em casa, mas aquela palavra não saiu da minha mente. Na realidade, eu fiquei assim, com um desejo muito grande de estar ministrando essa palavra. Só que eu pensei, eu vou chegar, vou estar lendo um pouco mais. Durante a viagem, às vezes eu li um pouquinho a Bíblia, mas não tenho muita possibilidade de ler muito. Mas aí a pouco chegou ali em casa uns irmãos ali de Séries, que faz parte daquele grupo Gideões Missionários, e acabou me tomando bem esse período que eu estava ali, que eu tinha para estar estudando um pouquinho, lendo um pouquinho. Mas, graças a Deus, a gente conversou um pouco, e alguns deles são meus amigos já de muito tempo, tinha uns 5 ali, 3, 2, eram 4, não era 5, 4, Tinha 2 da Assembleia de Deus, um da Igreja Cristã Evangélica e um da Igreja Batista. E ali, falando sobre um trabalho que eles sempre fazem, os Gideões. Eu sei que alguns irmãos até conhecem esse trabalho, mas muitos não conhecem. Mas eu acho que praticamente todos vocês já viram alguma coisa relacionada aos Gideões missionários. Eu acho que quem é que já encontrou um Novo Testamento assim? Esse Novo Testamento é meio tradicional, parece que até tem escrito nele Gideões missionários. Ele é um Novo Testamento assim, meio cinzento, meio cinza.
Esse material ele é colocado nas escolas, nos hotéis, motéis, consultórios. Muita gente chega no estabelecimento e tem um Novo Testamento ali. Quando isso acontece, você pode observar que tem a marca, tem a logomarca ali dos Gideões Missionários. Então, é um trabalho que eles fazem. Inclusive, me pediram para que se podia fazer uma visita aqui na igreja, nós permitimos, e futuramente, daqui, acho que não vai muito longe, nós vamos ter aqui uma visita deles, e eles estão querendo buscar um apoio em Itapuranga. Hoje, para os irmãos terem uma ideia do trabalho, hoje, por exemplo, eles distribuíram em Itapuranga aproximadamente 2.000 Novos Testamentos. Então, é um trabalho que não é feito por uma denominação, é feito por um grupo de pessoas, que o objetivo é distribuir literatura, essa literatura evangélica. E eu acho que tudo que é feito, irmãos, para pregar o evangelho, principalmente com relação a distribuir literatura, porque aí ninguém está orientando, trazendo uma orientação errada, nada, mas é uma porção da palavra. Eu acho que é válido, e até quero já orientar os irmãos que quando eles vierem aqui, eu vou estar dando um apoio a esse trabalho, para que eles aí distribuam esse material aqui em Itapuranga. Continue distribuindo, né? E terá o nosso apoio. Então, eu simplesmente estou falando isso aí, a título de informação. É um trabalho que a gente, na realidade, eu acho interessante em função disso aí. Eu lembro que, na minha família, por exemplo, a primeira literatura evangélica que apareceu na minha família foi na década de 40, lá na região onde eu morava, quando apareceu um dentista prático, que prestava serviço assim na zona rural. Vocês já viram isso, alguns aqui mais velhos conhecem esse tipo de coisa, e ele chegou ali e distribuiu algumas Bíblias, inclusive eu tenho uma Bíblia que ele distribuiu naquela época. Você vai pensar, mas te deu uma Bíblia naquele tempo? Então, irmão, não, irmão, eu era muito criança, mas foi o meu pai que conseguiu essa Bíblia e trocou ela com meu tio, deu uma Bíblia nova por aquela ali e me deu essa Bíblia, com as palavras todas diferentes, mas em função disso, tem crentes, né? E o Evangelho, ali foi o primeiro contato, praticamente, que eu tive com a Bíblia. Depois disso, eu tive um aqui em Goiás, e através disso aí a gente converteu e tal. Mas a palavra de Deus, ela é muito importante, e nós precisamos valorizar isso aí. Então, daqui a pouco eles vão estar, a gente vai marcar um dia para eles estar um grupo aqui, expondo o seu trabalho e buscando um apoio, e quem sabe até aqui na igreja vai ter alguém que poderá auxiliá-los. Eles estavam falando sobre uma dificuldade que eles têm em Itapuranga, porque chegam aqui, e é uma cidade que é pequena, mas é desconhecida para eles. Então eles vão procurar as escolas, não tem endereço, eles não sabem o endereço das escolas, não sabem os endereços dos consultórios, de hotéis, e de todos esses aí, eles saem procurando aí. Então, se tiver alguém aqui para dar esse apoio, eles vão ter mais facilidade de fazer esse trabalho. Alguém pode até pensar, pastor, mas Itapuranga é uma cidade muito evangelizada. Irmãos, a Bíblia diz que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, quem sabe eles entraram, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui hoje. Eles distribuíram o Novo Testamento lá no motel. Quem é aqui que já distribuiu o Novo Testamento lá, irmão Odeci? Aqui da igreja? É possível que nós não temos nem coragem de ir lá, mas eles foram, com essa finalidade, para distribuir Novos Testamentos. Então, foi aonde nós não vamos, né? Vai alcançar pessoas que nós não conseguimos alcançar. Então, é interessante. Eu quero ler aqui na Bíblia uma palavra que eu quero basear a minha palavra aqui nesta noite, baseado nesse texto, no capítulo 59 de Isaías. Eu falei para os irmãos que essa palavra, Deus colocou ela no meu coração quando eu orava nessa manhã, nessa madrugada. Mesmo eu atrasando bem o meu horário de deitar, mas eu tenho um horário na madrugada que sempre eu acordo mesmo que
eu deito tarde, eu não consigo dormir. Então e aproveito esse período, eu não sei se o meu organismo, ele habituou com levantar de madrugada, exatamente para estar orando, buscando ao Senhor. Eu acho que mais é isso. Então, mesmo quando às vezes eu não ponho nada para despertar, mas normalmente eu acordo, eu tenho um horário que eu acordo. Então eu levantei naquela hora e fui orar um pouco antes de ir para Goiânia. E quando eu estava orando, irmãos, me veio uma preocupação com relação às nossas orações. Nós oramos e nem toda a oração nossa está de acordo com a vontade de Deus. Vocês têm que convir com relação a isso, têm que entender que na realidade é assim. Eu ouvi o pastor Isaías ministrando uma palavra uma certa época, eu achei muito interessante quando ele fez uma colocação, falou: irmãos, graças a Deus que ele não respondeu todas as minhas orações. Tem várias orações que eu fiz que Deus não respondeu, e hoje, depois de 15 ou 20 anos, eu entendo que graças a Deus ele não respondeu. E por quê? Porque às vezes nós não sabemos pedir, pedimos mal, pedimos errado, porque às vezes temos um procedimento como uma criança, e eu sei que naquela oportunidade até ele fez essa colocação assim: nós damos uma criança tudo o que ele nos pede, nós não entregamos para ele. Tem muita coisa que uma criança pede e nós não entregamos. Por quê? Porque nós sabemos que ele não vai conseguir usar aquilo, usar de uma forma correta. Agora, a visão de quem pede é sempre querer mesmo receber. Mas existem muitas orações nossas que são feitas dentro da vontade de Deus e não são respondidas. E é isso que me preocupa. É exatamente sobre isso que eu quero tentar passar para os irmãos alguma coisa. Eu acho que Deus, como Ele falou comigo nessa manhã, eu acho que Deus quer falar com mais alguém, mais irmãos e irmãs que aqui estão nesta noite. Então eu quero ler, para a base desta palavra, eu quero estar lendo aqui só os 2 primeiros versículos do capítulo 59, mas depois talvez eu até comento mais alguma coisa. Mas os 2 primeiros versículos diz assim: se você quiser ficar em pé, eu acho que eu vou ler a Bíblia, e é importante nós reverenciarmos a palavra de Deus. Irmãos, tem costume na igreja que nós não podemos perder eles não, isso é bonito, é interessante, e eu acho que agrada a Deus. Eu estava fui numa reunião hoje, e que foi feita uma oração, e o povo não ficou em pé. Eu vi alguns ficando em pé, depois sentou, porque a maioria ficaram sentados. Eu nem esbocei ficar em pé, porque eu fiquei olhando para o povo, falei: o que esse povo vai fazer? E era muita gente, e na realidade não colocaram, ninguém ficou em pé. Eu vejo hoje na igreja, por exemplo, isso aí é um costume que nós temos, a Assembleia de Deus tem esse costume, de ficar em pé para orar, mas agora já está pegando, já está mudando. Vocês já observaram que aquele costume de chegar na igreja e dobrar os joelhos para orar na hora que chega, ele não está sendo praticado mais assim, tão assiduamente, por todos? Vocês já observaram que a questão de portar como um obreiro na igreja, valorizar essa postura de obreiro, não está tão valorizado mais, muitos não valorizam isso mais. Então, eu acho que tem coisa que a gente precisa de valorizar um pouco mais. Então, e inclusive essa, de a gente colocar em pé para orar, né, buscar a Deus. Então, esses 2 versículos dizem assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus abençoe, podemos assentar. Então,
O que Deus me levou assim, a preocupação que eu tive nessa manhã, é com relação às nossas orações. Não só a questão até mesmo com relação à questão da resposta das nossas orações. Mas eu acredito, eu deveria, porque nem sempre acontece isso. Às vezes eu sinto esse problema comigo. É por isso, começou comigo nessa madrugada. Por isso é que eu estou falando isso aqui hoje. Nem sempre, irmãos, eu sinto aquela comunhão tão maravilhosa com Deus no momento de oração como deveria ser. Às vezes eu dobro os meus joelhos e começo a orar e parece que tem um muro de bronze me separando de Deus. Isso me preocupa. E será que está preocupando? Será que nós preocupamos? Realmente estamos preocupados com isso? Nós estamos relativizando muita coisa, naturalizando muita coisa, mas é preciso a gente vir para a Bíblia, para a palavra. Aí eu, analisando essa noite, me veio na mente esse versículo, o versículo 2. Se esse versículo primeiro parasse aqui, analisa que maravilha. Olha o tanto que ele é maravilhoso, quer ver? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. A mão do Senhor não está encolhida. Mão fala de força. A mão está no braço. E quando fala braço, mão, fala de força, de poder. Então, Deus não está com a mão encolhida, o poder de Deus não está limitado, Deus tem muito poder para salvar, é o que fala aqui o versículo. Nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Se nós parar aqui, a coisa está boa. Olha que maravilha, Deus não está com a mão encolhida, Ele ainda salva. Deus não está com o ouvido tapado, agravado, mas Ele ainda ouve. Olha o tanto que é maravilhoso. Mas aí tem um mas, aí a coisa muda. Esse mais aí, irmãos, eu estava lendo esses dias, eu passei uma porção de dias agora, quase sem ler. A princípio, os meus livros, quando eu mudei para cá, eu encaixotei eles e não tinha feito um móvel para colocar eles ali. Então fiquei assim meio, aí eu encaixotei e não sabia onde estava. Então eu quase não li, passei já uns dias assim lendo pouco, lendo mais a Bíblia e não li mais alguma coisa. Depois eu fiz essa cirurgia nos olhos e também parei. A semana passada que eu comecei a ler mais normal. Então eu também organizei minhas coisas ali, fiquei mais organizado, deu para... E quando eu estava mexendo com os livros, organizando, eu encontrando, tem livro que a gente passa uns dias sem ver, aí eu encontrei um livro que está escrito assim, coisas, eu esqueci o título, até alguém tem ele, pode me ajudar, coisas que eu gostaria que Jesus não tivesse dito. Alguém tem esse livro? Já ouviu falar desse livro? Então, até parece que enumeram tantas coisas que eu gostaria que Jesus não tivesse dito. Essa aqui é uma delas, mas eu não queria que a Bíblia falasse isso mais aqui não, parar só nesse primeiro versículo. Eu acho que se ela para aí, a coisa era bem mais fácil para nós, mas aí não para. Ela disse, mais. Agora, depois desse mais, observe o que está aqui. Versículo 2. As vossas iniquidades fazem divisão, ou seja, separação entre vós e o vosso Deus. Depois continua aqui. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aí a coisa apertou, não apertou? Quer dizer, primeiro, Deus está com as mãos estendidas para salvar. O ouvido de Deus não está tapado para ele não ouvir, mas tem uma coisa que encobre. As iniquidades e o pecado segura essa ação de Deus.
Eu fiz questão de ler aqui o Salmo 51, que o Salmo 51 tem 3 palavras aí: iniquidade, pecado, transgressão. O salmista enfatiza todas essas 3 palavras. E eu até procurei agora, no pequeno tempo que eu tive agora à tarde, eu procurei dicionar e analisar palavra por palavra: iniquidade, pecado, transgressão. Na realidade, não encontrei muita coisa. É quase sinônimo. Só que são distintas, porque lá no Salmo 51 distingue todas as 3. E de uma forma bem mais direta ainda, iniquidade e pecado. E dá-nos a impressão que a iniquidade é algo mais grave. Por quê? Porque a Bíblia diz que toda iniquidade é pecado, mas a Bíblia não fala que todo pecado é iniquidade. Então, toda iniquidade é pecado. Está lá numa epístola de João, escreveu isso aí. Eu não me recordo agora o versículo. Mas não fala que todo pecado é iniquidade. Então, a iniquidade, pelo que eu consegui, a iniquidade é alguma coisa assim, aquele pecado que você tem, que você não consegue livrar dele, que ele cauteriza a sua consciência, você começa a não ligar mais para aquilo. Isso aí está mais ligado à iniquidade. É uma coisa mais profunda. Então, pecado é quando você erra o alvo, você ultrapassa os limites, alguma coisa assim. Mas então, a iniquidade parece que é mais grave do que propriamente o pecado. Então, o salmista, no Salmo 51, ele fala isso aí. Mas aqui, fala de que iniquidade, de pecado. Pecado separa. Primeiro, a iniquidade separa Deus do homem. E os pecados encobrem o seu rosto. Eu, analisando a Bíblia, lembrando, eu voltei lá no Éden. A gente pode provar isso começando lá no Éden. Vocês lembram que Adão e Eva, eles estavam no jardim do Éden, e Deus visitava, e a gente entende perfeitamente ali que havia uma comunicação direta entre Deus e o homem. Deus falava com Adão, Adão respondia, havia um diálogo. Mas quando Eva peca, posteriormente Adão, o que aconteceu? Eles foram expulsos do jardim do Éden, e você não percebe mais nenhuma vez esse diálogo, essa comunhão, Adão e Eva. O que separou Adão e Eva de Deus? O que vocês acham que foi? Foi a distância? Foi não, foi exatamente o pecado. É por isso que eu estou transmitindo essa palavra aqui nessa noite, irmãos. E se eu parasse aqui agora, eu já acho que eu já tinha alcançado, eu vou tentar ir mais um pouco, mas eu acho que já deu para você preocupar, não deu? Já dá, não dá para preocupar? Porque nós precisamos de orar, mas nós precisamos de respostas de Deus. Não é simplesmente orar, mas precisamos. E quantas vezes nós temos orado, e a oração é dentro da vontade de Deus, mas nós não conseguimos resposta. Precisamos analisar nossa vida um pouco mais. Precisamos vasculhar nossa vida um pouco mais. Precisamos disso, irmão Boletim. Nós precisamos nós precisamos de abrir, tirar. Eu tenho um missionário que ele escreveu um texto, e eu li, achei muito interessante. Ele diz que nós usamos, acho que até possivelmente já falei isso aqui, existe 3, não vou falar fases, mas a máscara, nós usamos uma máscara e conseguimos enganar com a máscara quem está longe. É a primeira etapa com relação a isso. Depois, nós acostumamos a nos mascarar para quem está longe, e aí a gente consegue a máscara até para enganar quem está perto.
E por fim, a máscara, a gente fica tão mascarado que a gente tenta enganar até a gente mesmo. Então, a máscara, ela engana quem está longe, depois quem está perto, depois ela alcança nós mesmos. Eu lembro de um político, numa campanha política, uma certa época, teve um político que ele falou uma palavra, não quero falar o nome dele aqui, embora que eu lembro, sei quem, mas se eu falar, eu posso aqui estar, quem sabe, sugestionando alguém a pensar que eu estou torcendo para um do lado do outro. Não é isso que eu quero falar, mas eu lembro dele falar, eu lembro dele numa preleção dele, uma palavra dele assim, com relação à política, ele falou assim: tem gente que mente tanto para os outros, que depois ele começa a acreditar na mentira dele, até ele próprio acredita na mentira dele, ele mente tanto, acostuma tanto, que depois ele acredita, até ele acha que, começa a enganar até ele mesmo. Então é isso. Então, irmãos, nós precisamos urgentemente de analisar um texto como esse. Os pecados, aqui, versículo, pecados encobrem o seu rosto, para que vos não ouça, e as iniquidades fazem separação, nos separa de Deus. Eu estava buscando alguma coisa, encontrei um material interessante, até mandei a Dênica copiar aqui para mim, depois que eu cheguei, e eu quero até ler aqui para os irmãos, baseado nesse versículo, porque quando Deus me despertou para procurar esse versículo, eu procurei algumas coisas, alguma coisa ligada, algum comentário com relação ao versículo para me ajudar. E encontrei um comentário aqui que eu achei muito interessante. Está aqui: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Versículo 1, ele citou aqui o final do versículo 2, depois volta no primeiro. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação de vós, nosso Deus, vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que não os ouça. Aqui ele fala assim, numa linguagem simplificada, vejamos a educação que damos aos filhos. Imagine você ordenando e deixando escrito. Observe que isso aqui é exatamente o que Deus fez conosco. Você ordenando e deixando escrito ao seu filho ou à sua filha para fazer as tarefas da escola, limpar o quarto, não espancar os irmãos menores, respeitar todas as pessoas, inclusive você mesmo, falar a verdade, ser educado, ser honesto, não roubar, ligar avisando aonde vai, aonde está, voltar para casa depois da escola, não se envolver com más companhias, não usar drogas, não se prostituir, não ser promíscuo, não gastar todo o dinheiro com bobagens, não praticar o mal, amar a Deus e ao próximo, etc. Mais um monte de coisa. Você deixar escrito para o seu filho. E o seu filho faça tudo ao contrário do que você deixou escrito para ele. Com certeza, você não vai deixar de amar o seu filho. É o que Deus faz. Deus ama até os pecadores. Mas tem uma coisa, você vai repreender o seu filho, vai ou não vai? Você vai atender todos os pedidos do seu filho? Quando você deixa escrito para ele uma lista dessa, e depois ele faz totalmente o contrário, não é isso que Deus deixou escrito na Bíblia? Não é isso que Deus nos deixou, está aqui na Bíblia. É exatamente isso, irmãos. Eu acho que quem escreveu isso aqui foi muito feliz em colocar isso aqui nessa linguagem simples, como eu li aqui para os irmãos nesta noite.
Se você observar, se nós sequenciarmos aqui essa leitura do capítulo 59 do livro de Isaías, eu vou tentar caminhar um pouquinho nela aqui, para os irmãos observarem os pecados de Israel naquela época. Mas que isso aqui ficou para nós. Essa palavra não mudou, não, ela é a mesma. Ela é a palavra de Deus. Observe aqui, versículo 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apartando-os, sai deles uma víbora, ou melhor, apertando-os. As suas mãos não prestam para, ou melhor, as suas teias não prestam para vestes. Lá em cima fala teias de aranhas, né? Se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras não são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos, e as suas veredas tortuosas, e fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andam apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como urso e continuamente gememos como pombas. Esperamos juízo e ele não aparece, pela salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar e o mentir contra o Senhor, e o retirarmos-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectoar do coração palavras de falsidade. E se a gente sequenciar aqui, ainda pode ir um pouco mais. Mas, irmãos, aqui eu sei que vocês podem observar, no versículo 3, por exemplo, fala que derramar sangue. Para crente não faz isso. Depois, tem alguns versículos que praticamente voltam a falar sobre matar, esse tipo de coisa. Às vezes alguém fala assim, pastor, mas isso crente não faz. Irmãos, na realidade, pegar uma faca, uma arma e derramar sangue, não. Mas às vezes tentar destruir os irmãos, tem gente que tenta. Usando uma arma, às vezes pior do que uma faca, que é a língua. Falando coisas que não deve. Aqui fala de falar mentiras contra o Senhor. Irmão, quantas invenções têm sido ditas aí em nome do Senhor? Quanta coisa que Deus não manda e alguém fala. Quantas coisas que Deus não te ordena falar, você fala. E fala em nome de Deus. Não, Deus mandou falar isso, Deus fez isso. Irmãos, nós não precisamos inventar em nome de Deus. Fala essa palavra. Nós não precisamos disso. E na realidade,
Eu estou falando aqui, eu disse aqui, eu listei isso aqui, o profeta Isaías falava com relação ao seu povo, mas eu posso aplicar isso aqui tranquilamente com relação à igreja. Hoje, nós somos o Israel de Deus. Aqui era o Israel lá do passado mesmo, mas hoje nós somos o Israel de Deus. Vamos se preocupar um pouquinho com essa questão aqui, irmãos. As nossas iniquidades nos separam de Deus, e os nossos pecados bloqueiam as nossas orações. Eu acho que nós precisamos voltar um pouquinho para isso aqui, analisar isso aqui, a nossa vida. Eu não estou aqui tentando ensinar para vocês, e até para mim mesmo, com relação ao que é pecado. Não vou, se eu for listar isso aqui, é claro que nós já até falamos em algumas vezes com relação a essas palavras que a Bíblia fala que é pecado. Às vezes a gente tem muito medo de pecar com relação a matar, adulterar, mas não tem medo de pecar com relação a falatório, a murmuração, a maledicência. E às vezes a Bíblia coloca isso aí praticamente no mesmo nível, a mentira. Quantas mentiras, irmãos! Quantas coisas são ditas e são inventadas. E um dia desse eu ouvi um irmão falando, não sei se eu ouvi alguém falando, ou se eu li, ou se veio na minha mente, eu sei que por exemplo, nós tratamos de todo o problema aqui, de adultério, que nós estamos a conhecimento, nós tratamos. Quando há uma fornicação, um problema de jovem, um pecado, uma coisa, é tratado no ministério. Mas que dia que você já viu tratar de mentira? De falatório, de falar mal dos irmãos? Tudo isso é pecado. E pode virar iniquidade, pode ser iniquidade. Então, irmãos, iniquidade vem da palavra iníquo, então, eu quero que você analise isso aqui nessa noite. É um momento, eu não estou aqui esgotando uma palavra, eu não estou aqui, não, você pode ir muito mais longe do que eu estou indo nessa noite. Você pode buscar muito mais coisas do que eu estou tentando passar para os irmãos nessa noite. Mas uma coisa eu quero deixar claro aqui, irmãos, vamos preocupar com os nossos pecados? Vamos preocupar com as nossas iniquidades? Vamos preocupar com as nossas orações não respondidas? Vamos saber analisar, porque tem aquelas que Deus não responde, porque não pode mesmo, não quer responder e nem pode. Mas quantas vezes nós estamos aí orando e parece que o céu está blindado, nada, não tem jeito, nós nem sentimos. A Bíblia diz que o Espírito Santo comunica com o nosso espírito, mas qual foi a última vez que o Espírito Santo comunicou com você? No momento de oração. Dá para preocupar ou não dá, irmãos? Claro que dá. Mesmo que você está aí, não tem nem coragem de falar, mas eu acredito que dá para preocupar, nós temos que preocupar com isso. Então, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus. Agora, vamos analisar, refletir, que às vezes é um pecado, é uma iniquidade, nós estamos aí, às vezes, deliberadamente, conscientemente, praticando esse tipo de coisa. E às vezes até lutamos para orar, para jejuar. Eu acho que é tempo da gente analisar isso aí um pouco mais. A igreja está precisando, a gente precisa de voltar, tem algumas coisas que nós precisamos de voltar. Esses dias eu estava analisando um detalhe que a gente às vezes evita de falar na igreja. Por exemplo, o efeito do pecado. O pecado traz resultados, assim, é claro que tem os seus resultados, e a gente às vezes tem medo de falar, porque depois, às vezes não gosta muito de falar, por essa razão, porque nem todo sofrimento, ele acontece por causa do pecado, mas eu acho que todo pecado causa sofrimento. Nem todos os males que nós sofremos é o resultado de um pecado, mas eu acho que
todo pecado causa males na nossa vida e nós sofremos as consequências. E se não conseguimos, não sofremos outra, vocês já imaginaram, tem uma consequência maior do que você dobrar os joelhos, você orar, e você para e fala assim: Deus não ouve mais minha oração, Deus não escuta mais, Deus não me ouve mais. Irmãos, vamos refletir um pouquinho, vamos pensar um pouquinho, vamos dar uma olhadinha para dentro de nós, vamos tirar, se você às vezes está conseguindo enganar quem está longe, às vezes até enganar quem está perto, mas nessa noite, peça ao Espírito Santo para tirar esse bloqueio que está bloqueando você mesmo, né? Às vezes você mesmo, de te entender, de ver as suas falhas. Vamos ser sinceros, às vezes você não está sendo sincero com alguém de longe ou alguém de perto, mas vamos ser sinceros com nós mesmos. Parar aqui e falar: meu Deus, eu preciso consertar, eu preciso melhorar. Eu sei que eu estou falando com muita gente aqui, como você não conhece os meus problemas. Você conhece um pouco, mas não conhece todos. Eu também não conheço problema todos aqui de ninguém. Você pode falar: mas o senhor é pastor, não conhece? Claro que não. Existem particularidades na sua vida que é você e Deus. Tem particularidade na minha vida que é eu e Deus, mas ninguém sabe. E às vezes você engana tanto que depois isso bloqueia, você forma um bloqueio dentro de você mesmo, que depois você passa a enganar até você mesmo. Não, eu estou bem, está nada. Então, vamos procurar analisar a nossa vida, e pelo menos isso, se você conseguir nessa noite ser sincero com você mesmo, já alcançou, deu um passo muito grande para vencer esses obstáculos. Quem sabe, hoje, nós sendo sinceros com nós mesmos, amanhã, de madrugada, nós vamos ir para a igreja, amanhã na oração das 8, você vai vir para a igreja, amanhã na oração das 3, amanhã no culto de oração à noite, você vai chegar aqui e vai ter comunhão com Deus. Você vai falar com Deus, Deus vai falar com você. Você vai sair daqui alegre, falar: hoje o Espírito de Deus comunicou com o meu espírito. Deus quer isso, irmãos. Eu tenho absoluta certeza que Deus quer isso. Então, quero que você lembre aqui nessa noite: a mão do Senhor não está encolhida. Isso aqui me aperta mais, irmãos, porque se falasse assim, não, Deus falasse assim: não, eu já não vou ouvir muita oração. Tudo bem, eu não vou, meus ouvidos estão já está meio, eu não estou conseguindo, não vou ouvir todas as orações. Tudo bem, mas aqui não, a minha mão não está, olha aqui, a minha mão, eis que a mão do Senhor não está encolhida, glórias a Deus, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então, tudo aqui mostra que Deus está pronto para realizar, Deus está pronto para operar, Deus está pronto para me ouvir, Deus está pronto para trabalhar por mim. Agora, depois vem esse mas eu mesmo estou obstruindo. Você está achando que Deus não faz milagre? É culpa dele? É porque ele não quer? Nesse versículo aqui está provado que não é. Não está acontecendo mais milagre, mais operação de Deus, não é culpa dele. A culpa aqui chama iniquidade, pecado. Então, esse aperto que eu passo, eu tenho que passar para vocês. Se Deus me faz eu passar eu pensar, estudar, meditar, eu sinto na obrigação de transmitir para a igreja, porque eu não estou aqui, irmãos, para enganar. Eu não estou aqui para falar que está tudo bem. Claro que tem coisa que é uma maravilha, Deus tem abençoado, a gente vê a mão de Deus abençoando, mas eu estou aqui com uma preocupação. Eu estou aqui para orientar um povo, para orientar uma igreja, para passar para uma igreja aquilo que eu entendo na palavra de Deus. E se Deus me deu isso aqui na oração, eu estava orando e Deus me deu isso aqui, eu tentei muitas vezes hoje, claro que se eu pegasse um esboço, uma palavra, era muito mais fácil para me falar do que falar isso aqui. Estou falando isso aqui praticamente sem nenhum esboço, sem nada, mas foi o que Deus colocou no meu coração nesta manhã.
E eu tenho absoluta certeza que isso aqui tem endereço. Eu acho que o primeiro foi para mim mesmo. O primeiro endereço foi a minha vida mesmo. Mas não foi só não. Tem mais endereço. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale. Continue falando. Eu não estou nem preocupado de você não ter dado glória a Deus nessa noite. Nem mandei, nem vou mandar. Eu quero que você coloque essa palavra no coração. É isso aí. Deus quer mudanças. Glórias a Deus. Hoje eu estava ouvindo, o pastor Marcelo também ouviu, 2 irmãos contando da igreja do Rio de Janeiro. Aí um deles falou assim: irmãos, lá no Rio de Janeiro, aí um falou assim: a igreja do Rio de Janeiro é diferente da igreja de Goiás. Os crentes do Rio de Janeiro é fogo puro. Aí teve um que falou assim: irmão, lá no Rio de Janeiro é assim. Se um crente pisar no pé do outro, o que leva a pisada, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Leva a pisada, dá glória a Deus. Então as igrejas é fogo puro. Então, irmãos, mas mesmo assim, eu quero pregar para a igreja que é fogo puro, mas eu quero uma igreja que aplique essa palavra, porque o dia que nós aplicarmos essa palavra, nós se preocupar com isso, deixa de preocupar com esse problema da vida do seu companheiro, do seu vizinho da esquerda ou da direita, mas preocupe com você mesmo. A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, os seus ouvidos não estão agravados, para que ele não possa ouvir, mas vamos colocar aqui fala as vossas, mas deixa eu colocar aqui, quero que você coloque para você também, as minhas iniquidades estão fazendo separação entre eu e o meu Deus, e os meus pecados estão blindando, posso dizer assim, obstruindo Deus ouvir as minhas orações. Mas eu quero que você fale para você mesmo, do jeito que eu falei aqui. Deus abençoe, né? Que o Espírito de Deus continue falando. Vamos continuar orando, buscando a Deus, vigiando e refletindo na nossa vida. Com certeza Deus vai continuar falando. O interesse de Deus é falar com a igreja. O interesse de Deus é esclarecer uma igreja. Eu citei aqui, fiz essa leitura, que eu disse aqui de uma forma simplificada aqui, e posso repetir aqui para vocês verem, quer ver? Quer dizer, numa linguagem simplificada, vejamos a educação que damos aos filhos. Imagine você, aí você, queria que você pensasse o seguinte, você fazendo isso com seu filho, mas antes disso eu queria que você pensasse assim, Deus fez isso comigo. Observe aqui, ordenando, deixando escrito para o seu filho e para a sua filha. Quer dizer, isso aqui é o que Deus deixou escrito, está aqui. Para fazer as tarefas da escola. Isso significa cumprir os seus deveres. Limpar o quarto. Vocês lembram de um dia que eu dei uma palavra aqui sobre nós fazemos a higiene do corpo? Todo mundo levanta, escova os dentes, mas nós vamos higienizar a nossa mente, limpar a nossa vida, né, em relação ao pecado. Nós sabemos limpar o corpo, as coisas, a casa, mas temos que limpar também no aspecto do pecado. Limpar o quarto, não espancar os irmãos menores. Isso aqui é tremendo, né? Deus, eu acho que nós podemos aplicar isso muito bem a nós, com relação àquilo que Deus nos deixou. Respeitar todas as pessoas, inclusive você mesmo. Falar a verdade, ser educado, ser honesto, não roubar. Essa palavra aqui, irmãos, tem muita gente que fala assim, pastor, Deus me livre de quem te roubar. Mas eu posso estender ela aqui numa porção de coisa. O dia que você compra um trem, já com a intenção de não pagar, e deliberadamente você esquece de pagar, até corta a volta do lugar, o dia que você leva a vazia do vizinho para casa e não devolve, aquele garfo velho da igreja, pega aquilo que não foi, pensa isso aí direitinho.
ligar avisando onde está, isso aqui com relação ao filho com o pai, né? Voltar para casa depois da escola, mais uma vez cumprir o seu dever, não se envolver com más companhias. Eu estava lendo esses dias, irmãos, quanto Deus foi cuidadoso com isso, com relação às pessoas que nós devemos andar. Não usar drogas, não se prostituir, não ser promíscuo, não gastar todo o dinheiro com bobagens. Eu já dei as palavras aqui, eu já falei mais de uma terça-feira aqui sobre consumismo, e parece brincadeira, parece que tem gente que fala assim, o que o senhor tem com conta do meu dinheiro? Faço dele o que eu quero, hein? Não praticar o mal, amar a Deus e ao próximo. Você deixa isso aqui escrito, foi isso e muito mais que Deus deixou escrito para mim e para você, e às vezes nós não nos atentamos para isso. Deus abençoe mais uma vez. Eu vou transmitir aqui os avisos. Amanhã, quarta-feira, nós vamos ter a nossa culto de oração. Quinta-feira os ensaios. Sexta-feira, grupos familiares. Sábado, a reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. Domingo, de manhã, Escola Bíblica Dominical. Domingo à noite, um grande culto na direção das irmãs. Sábado, uma consagração, e nessa consagração vai ter a participação dos pontos. Inclusive, eu quero até depois uma reunião com a liderança dos pontos, para me passar um detalhe que eu preciso passar para as irmãs. Mas as irmãs já vêm. E o ônibus vai passar 8 horas nos pontos para estar trazendo as irmãs para aqui, para essa consagração aqui. Vai ter uma consagração aqui na sede. E no domingo à noite, domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, e domingo à noite, teremos um grande culto, vai estar pregando aqui o pastor Silas Martini, ali de São Luís do Norte, vai estar pregando a palavra de Deus aqui. Tem um aviso aqui, por favor, avisar que a consagração das crianças será no dia 17, no sábado, lá no Conjunto Fraternidade, das 8 às 11 horas. Está aqui um aviso do Departamento Infantil. Então, está aí. E quem tem aí seus dízimos, suas ofertas, procure a tesouraria da igreja. E quem, com relação à oração, todos os dias, a partir das 5 horas, das 8 às 9, a oração na direção das irmãs, e das 3 às 4, a oração missionária. Deus abençoe a todos. O pastor Céu está lembrando da oferta, e está certo, porque hoje é terça-feira, e essa oferta de hoje ela é uma oferta sagrada, né? Eu acho que ela é de suma importância aí. Então vamos lá, quero pedir os diáconos, diaconisas, para tirar a oferta, e os irmãos já ficam aí com esse dinheiro na mão, para a hora que a salva passar, você já colocar na salva, né? Então, isso aí, graças a Deus. Eu acho que hoje, eu falei para os irmãos que eu não estava preocupado de vocês dar glória a Deus, mas a palavra foi assim muito direta, né? Muito puxada. Mas, quando Jesus pregou o sermão do monte, foi uma das palavras mais duras que a gente pode perceber Jesus pregando. Quando ele pregou aquele sermão, que ele foi abandonado por muitos ali no início do Evangelho de João, foi também um sermão duro, não foi entendido por muitos. Agora, todas as vezes que isso aconteceu, eu acho que ao invés de provar que Jesus era corajoso, bravo, muita coisa assim, não, aquilo ali foi uma prova do amor de Deus para com a igreja, com seus seguidores. A Bíblia diz que quando nós somos corrigidos pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. O que é melhor, irmão, ser corrigido ou condenado? Corrigido. Então a palavra de terça-feira aqui é uma palavra que às vezes ela é uma correção de Deus, não é uma condenação. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, tanto é que eu tenho falado para a igreja muitas vezes que para tudo tem jeito. Enquanto nós estamos aqui tem jeito. Se alguém perguntar aqui, pastor, mas
para um pecador mesmo, vamos achar um aqui. Tem um criminoso no Brasil, que é um homem que eu sou super revoltado com o que ele fez. Ele é conhecido, eu não sei nem o nome dele completo, mas ele é conhecido por Fernandinho Beiramar. Eu já li um pouco da história daquele homem e ela causa revolta. Mas alguém pode me perguntar, pastor, tem jeito para o Fernandinho Beiramar? Vocês acham que tem ou não tem? Tem jeito. Se ele arrepender dos seus pecados, se ele converter a Cristo, ele vai para o mesmo céu que eu e você estamos indo. Agora, precisa de correção, de orientação, é isso aí. Então, Deus tem um interesse muito grande nessa correção, porque sermos corrigidos, é por isso que Ele corrige. A Bíblia chega a falar que Ele corrige, é a quem Ele, alguma pessoa que Ele tem uma aversão por ela? Não, a Bíblia diz que Ele corrige a quem Ele ama. Você é amado de Deus, irmão? Você acredita? Glórias a Deus. Eu acho que quando Deus me corrige, quando eu dobro os joelhos e Deus fala comigo, ou quando Deus usa alguém aqui para transmitir uma palavra que ela fala comigo, eu tenho que levantar as mãos e glorificar a Deus, graças a Deus, Deus ainda me ama. Deus ainda me ama, é por isso que Ele me corrige, graças a Deus. Vamos colocar em pé. Maravilhoso, querido e poderoso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui te agradecendo, te louvando, te adorando, Pai, porque o Senhor ainda cuida do seu povo, fala com o seu povo, orienta o seu povo, o Senhor ainda, teu Espírito ainda nos sensibiliza, teu Espírito ainda nos faz preocupar, meu Pai, teu Espírito ainda age na nossa vida, a tua palavra, nós ainda temos a tua palavra em nossas mãos, e o teu Espírito ainda nos faz, Senhor, nós aplicarmos ela às nossas vidas, Pai, por isso eu te agradeço de todo o meu coração nesta noite, meu Deus, te peço uma bênção para a tua igreja, leve-os em paz, abençoe cada um dos teus filhos e as suas filhas, nós te pedimos em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe, está terminado em nome de Jesus.